Gênesis, capítulo 22. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou. Abraão. Abraão respondeu: Pois não, estou ouvindo. E ele disse: Pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali, como oferta queimada, sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto. E depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os 2 seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: Pai. Sim, meu filho. Aqui estão a pedra de fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois, amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu. Abraão! Abraão! Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar, para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão: no monte do Eterno, ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela 2ª vez a Abraão: Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba. E Abraão estabeleceu-se em Berseba. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: Seu irmão Naor já é pai. Milca deu filhos a ele. Uz, o mais velho, seu irmão Bus, Quemuel, ele foi o pai de Arão, Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Reumá, concubina de Naor, deu a ele outros 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que hoje é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou luto por ela. Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas:
Tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês. Mas preciso que me vendam um local de sepultamento para que eu possa dar o enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: O que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós. É um príncipe de Deus. Faça o enterro de sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse: Se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir o enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me faça um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efron era membro da comunidade local de hititas. O hitita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros hititas que faziam parte do conselho da cidade. Não, meu senhor, eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada, e meu povo será testemunha disso. Faça ali o sepultamento de sua esposa. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron: Por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então Efron respondeu a Abraão: Já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento de sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efron e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efron, do lado de Manre, tornou-se propriedade de Abraão, e além do campo, a caverna e todas as árvores dentro dos seus limites. O conselho da cidade dos hititas foi testemunha dessa transação. Assim Abraão fez o sepultamento de Sara na caverna do campo de Macpela, que fica perto de Manre, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A propriedade do campo e da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento. Gênesis, capítulo 24. Abraão já era idoso, e o Eterno o havia abençoado de todas as formas. E Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo que Abraão possuía: Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, o Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaque. O empregado respondeu: E se a moça não quiser sair de casa para vir comigo, leva o seu filho de volta para sua terra de origem? Abraão respondeu: Não, isso nunca, em hipótese alguma, você levará meu filho de volta para lá. O Eterno, o Deus do céu, tirou-me da casa de meu pai, da terra em que nasci, e me fez esta promessa solene: Estou dando esta terra aos seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente, para que você consiga achar ali uma esposa para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez. Mas em hipótese alguma, leve meu filho de volta para lá. Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento solene. O empregado carregou 10 camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Aran-Naraim, para a cidade de Naor. Do lado de fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo, e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. Ele orou: Ó Eterno, Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo neste dia,
Faz o que for bom para meu senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos, seja a moça que escolheste para teu servo Isaque. Assim, terei certeza de que estás por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu senhor. Mal ele havia acabado de orar, e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dela era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: Por favor, poderia me dar um pouco d'água do seu jarro? Ela respondeu: Claro, pode beber. E segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse: Vou dar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso e, mais que depressa, esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de 7 gramas, e 2 braceletes, que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias à moça, perguntou: Fale-me de sua família. De quem você é filha? Há lugar na casa de seu pai para que passemos lá à noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filha de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou: Bendito seja o Eterno, o Deus de meu senhor Abraão. Como foste generoso e fiel para com o meu senhor. Não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor. A moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado. Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer: O homem me falou assim, assim e assim. Então ele foi procurar o homem, e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou-o: Venha, bendito do Eterno, por que ainda está aqui? Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos. O homem então foi recebido naquela casa. Depois de aliviar os camelos de sua carga, deram forragem e alimento para os animais. Também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que o acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles. Mas o homem disse: Não vou comer antes de contar minha história. Labão respondeu: Então vá em frente, conte-nos. O recém-chegado explicou: Sou empregado de Abraão. O Eterno tem abençoado meu senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gado, prata e ouro, empregados e empregadas, camelos e jumentos. E para coroar tudo isso, Sara, esposa de meu senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer: Não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, na terra em que estou morando. Não! Vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga ali uma esposa para meu filho. Eu disse ao meu senhor: E se a moça não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Eterno, diante de quem tenho andado com fidelidade, enviará seu anjo com você e fará que tudo dê certo. Você vai conseguir uma esposa para meu filho, uma moça de minha família, da casa de meu pai.
Só depois você estará livre do juramento. Mas se minha família não quiser entregar a moça, você estará livre do juramento. Então hoje, quando cheguei à fonte, orei: Eterno Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesta missão que me foi confiada. Estou aqui junto a este poço. Quando uma moça vier aqui para tirar água e eu pedir: por favor, dê-me um pouco de água do seu jarro, e ela responder: vou dar água não apenas ao Senhor, mas também para os camelos. Que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu senhor. Eu havia acabado de fazer essa oração quando Rebeca chegou com um jarro sobre o ombro. Ela foi até a fonte, retirou água e eu pedi: por favor, posso beber um pouco? Ela não pensou duas vezes. Ofereceu-me o jarro e disse: beba! E depois que o Senhor beber, também vou dar água aos camelos. Então bebi, e ela deu água aos camelos. Depois perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel, e os pais dele são Naor e Milca. Então dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes. Ela se curvou em atitude de adoração ao Eterno. E eu também louvei ao Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu senhor para conseguir uma esposa para o filho dele. Agora, digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos, para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la, e que ela seja esposa do filho do seu senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida trouxe presentes de ouro e de prata, e também roupas, e deu tudo a Rebeca. Também deu presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então, ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali. De manhã, bem cedo, já estavam de pé, e ele disse: preciso voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela pediram: deixa a moça ficar mais um pouco, digamos, mais uns 10 dias. Depois disso, vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido. Não, por favor, não me façam esperar mais. O Eterno fez que tudo desse tão certo. Preciso voltar para o meu senhor. Eles responderam: bem, é melhor chamar a moça e perguntar a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram: você quer acompanhar esse homem? Ela respondeu: sim, já estou pronta para ir. Então eles concordaram em que Rebeca, irmã deles, e sua acompanhante fossem com o empregado de Abraão e sua comitiva. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você viva com fartura e que seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. E o empregado seguiu para casa com Rebeca. Isaque morava no Neguebe. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Beer-la-Arroi. De tardezinha saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Quando Rebeca avistou Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é meu senhor, foi a resposta. Então ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaque o relatório completo da viagem, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaque se consolou depois da morte de sua mãe.